cutânea, sua perda de calor, como também seu consumo de oxigênio. Tais experiências demonstram que o homem pode aumentar sua resistência ao frio de maneira significativa quando é exposto regularmente a um ambiente frio. Nas pessoas adaptadas ao frio, o arrepio só aparece depois de uma exposição mais longa, ou ainda com temperaturas mais baixas do que nas pessoas que não estão adaptadas. Apesar da eficácia de seus mecanismos fisiológicos, o homem nunca pôde colonizar todos os habitats do planeta, sem as tecnologias sofisticadas que são suas roupas e seus abrigos. Para os fisiologistas, o homem é um animal tropical, o que explica sua predileção pelos climas que lembram suas origens. Nossos mecanismos de adaptação ao frio funcionam rapidamente. Passamos de um dia frio esquiando para o calor de uma sauna sem que a temperatura interna do nosso corpo varie. Vocês conhecem a expressão "com esse tempo não se deve pôr o nariz fora de casa"? Ela está certa. O nariz é ricamente irrigado e sua superfície é relativamente grande em relação à sua massa. Pode haver uma diferença de 10 graus centígrados entre a temperatura da testa e a do nariz. É por isso que muitas vezes o nariz dá o primeiro sinal de alarme. Basta expor o rosto ou o nariz ao frio para provocar a diminuição do ritmo cardíaco e a vasoconstrição. Por outro lado, nossos braços e nossas pernas suportam relativamente bem o frio. A temperatura de nossos pés pode descer 10 graus centígrados sem que soframos por causa disso. O poder de adaptação de nosso corpo é considerável, mas não é a toda prova. O frio, combinado com a umidade, favorece o reumatismo e as dores artríticas. Contribui também para reduzir os mecanismos de defesa de nosso organismo. Os micróbios então levam a melhor, o que explica a série de resfriados, gripes e bronquites diversas durante o inverno. Mas em certos casos extremos, o corpo pode se tornar totalmente incapaz de manter sua produção de calor. A temperatura do corpo cai de maneira dramática. Quando atinge 32 graus centígrados, as reações de defesa ao frio cessam. Não há mais arrepios, instala-se uma série de entorpecimento que leva progressivamente à perda da consciência. A 25 graus centígrados, a morte é certa. O frio é um grande adversário para o corpo humano e também para muitas de nossas tecnologias. Há séculos, nossa espécie soube se adaptar aos climas mais frios do globo. A sobrevivência em ambientes inóspitos depende essencialmente de diversas tecnologias que nos permitem trabalhar, locomover e ficar à vontade até nas regiões polares. Embora essas tecnologias se aperfeiçoem constantemente, o frio ainda é um obstáculo às atividades humanas. Esses obstáculos muitas vezes ligam-se a um fenômeno natural muito conhecido, a transformação da água em gelo. Por exemplo, sabe-se que a formação de gelo na superfície dos cursos de água nórdicos e dos mares polares é um sério inconveniente para a navegação. Esse inconveniente deve-se a uma propriedade do gelo, a de flutuar. Esse fenômeno físico se explica pela estrutura química especial da água. As moléculas de água são constituídas de um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Quando a temperatura é superior a 0 graus centígrado, as moléculas de água deslizam umas sobre as outras com relativa liberdade. A água está então em estado líquido. Entretanto, quando a temperatura baixa, começam a aparecer ligações entre as moléculas de água. Com efeito, os átomos de oxigênio das moléculas de água possuem uma carga elétrica negativa, enquanto que os átomos de hidrogênio possuem uma carga elétrica positiva. Por causa do fenômeno de atração entre cargas contrárias, os átomos de oxigênio de cada molécula de água tendem a se ligar com os átomos de hidrogênio das moléculas em redor. Essas ligações tornam-se mais numerosas à medida que a temperatura baixa. De repente, a 0 graus centígrado, as moléculas de água se reúnem formando uma rede ordenada, o gelo. Ao fazer isso, no entanto, as moléculas de água se afastam uma das outras.
Com efeito, por causa da estrutura particular do gelo, nele as moléculas de água ficam mais distantes do que em estado líquido. É por isso que o gelo é menos denso do que a água. E é por isso que flutua. Para estudar os impactos possíveis do gelo no casco de um navio como um quebra-gelos, os pesquisadores utilizam bacias experimentais onde provocam a formação de uma camada de gelo. Essa camada de gelo possui em escala reduzida as mesmas características de dureza, de densidade e de textura de uma geleira. Deixando cair nesse gelo um projétil ligado a instrumentos de detecção, podem-se avaliar as forças que o gelo exerceria sobre o casco do navio. É possível assim determinar a resistência mínima que deve ter o casco do quebra-gelos. O gelo apresenta um perigo maior ainda para as tecnologias humanas. Ele pode se acumular nas asas dos aviões. Estes tornam-se consideravelmente mais pesados, correndo o risco de caírem. Esse gelo pode se acumular antes da decolagem, por exemplo, depois de uma chuva congelante. Nesse caso, pode-se derretê-lo aspergindo um produto anticongelante nas asas do avião. Mas esse acúmulo de gelo também pode ocorrer durante o voo. Ao contrário do que se acredita, uma água muito pura pode permanecer líquida a uma temperatura muito inferior a 0 graus centígrado. Esta água, que está em estado de superfusão, só gelará se for introduzido um objeto frio ou um cristal de gelo. Esse objeto inicia com efeito o processo de cristalização, oferecendo às moléculas de água um suporte a partir do qual elas podem se ligar umas às outras. Se não for controlado, esse fenômeno pode provocar tragédias aéreas. Embora a temperatura das nuvens seja muitas vezes inferior a 0 graus centígrado, estas são constituídas de gotículas de água líquida. Essa água não gela, apesar de sua temperatura muito baixa. Entretanto, quando o avião atravessa a nuvem, suas asas e sua fuselagem frias oferecem um suporte às gotículas de água que se aglomeram, formando gelo. Os cientistas estudam esse fenômeno numa instalação chamada túnel de geada. Esse dispositivo pode projetar numa velocidade que atinge 500 km por hora e a uma temperatura que chega a menos 35 graus centígrados, uma nuvem de gotículas de água. Colocando no aparelho um segmento de asa ou outra estrutura do avião, simula-se o acúmulo de geada que se produz sobre esses objetos nas